Eu acho que já deu de procrastinar. Tá na hora de finalmente postar um vídeo nesse canal morto. Oi, você tava aí? Eu sou Sakamoto e já fazem 2 meses, né? Hoje eu tô aqui nessa bela casa aconchegante do Minecraft pra te convidar mais uma vez pra me acompanhar em uma jornada. Mais uma daquelas minhas reviews idiotas, sabe? Mas que por algum motivo 18 mil pessoas assistiram. Eu vou ficar maluco. Enfim, hoje eu quero falar sobre uma obra que há alguns anos furou a bolha e fez um certo sucesso com um filme aí, né? Não, eu não tô falando de Toy Story 4, eu tô falando de Scott Pilgrim. Bem, se você não vive debaixo de uma pedra, ano passado saiu uma adaptação em formato de série na Netflix de Scott Pilgrim contra o Mundo, sendo mais específico no formato de anime. Eu sempre fui fã da HQ em si e quando eu descobri que ia ter uma adaptação, eu fiquei tipo assim, muito animado, mas ao mesmo tempo eu fiquei com um pouquinho de medo, pelo simples fato de que quando surgem essas animações, né, geralmente não dá muito bom, mas vamos ver o que aconteceu. Mas aí eu enxuguei as minhas lágrimas de nerd, fã de Scott Pilgrim, e decidi ter esperança nesse anime que tava por vir. E meus amigos, eu me surpreendi. E como eu me surpreendi. Mas hoje eu não tô aqui pra falar só da série, eu tô aqui pra falar sobre tudo que envolve esse universo de Scott Pilgrim. Então, bora começar de fato isso aqui. No dia 18 de agosto do ano de 2004, foi lançado o primeiro volume de Scott Pilgrim contra o Mundo, criado pelo brilhante Brian Lee O'Malley, um cartunista canadense. Ele começou a estudar cinema na University of Western Ontario, mas ele acabou desistindo antes de completar os seus estudos. Enfim, antes dele lançar o seu primeiro material original, ele trabalhou aí nos trampos de ilustrador para outros autores, mas sinceramente, isso não é o que importa. Vamos direto para a obra-prima dele, que é Scott Pilgrim. Logo de cara, a HQ já nos apresenta o nosso protagonista da vez, Scott Pilgrim, um cara meio bobão e preguiçoso que não trabalha e vive na casa do seu colega de quarto Wallace, um cara gente boa e que realmente faz alguma coisa da vida diferente do Scott. E vou deixar bem claro, esse cara, o Wallace, é simplesmente o melhor personagem disso aqui, tá? Eu só tô falando porque ele realmente é muito maneiro, então é isso. Enfim, de primeira a gente consegue notar que o Scott é um cara, digamos que, fracassado. Ele não é exatamente o que a gente espera de um protagonista, afinal ele é um pouquinho só preguiçoso, né? E ainda por cima namora uma colegial, que se chama Knives Shaw, de 17 anos, sendo que esse merda, ele tem 23. Ou alguma coisa assim, ele é mais velho, enfim, o Scott é um cuzão mesmo. E isso é o diferencial da obra. O Brian decidiu trabalhar com um personagem emocionalmente instável, que é o Scott, e de certa forma meio egocêntrico, porque toda hora ele tá fazendo piadinha e tentando se autoafirmar, o que pelo menos pra mim fez eu sentir um pouquinho de ódio desse desgraçado, mas desde o começo da obra é assim, e é intencional, então vamos ver o que ele realmente quer fazer com isso aqui. E, esqueci de um detalhe. O Scott faz parte de uma banda. Ele é baixista. Essa é a única parte legal da personalidade dele até agora. Enfim, a gente segue acompanhando a vida do Scott enquanto ele começa a repentinamente ter sonhos com uma garota misteriosa que anda de patins. E essa garota, que você já sabe quem é, se chama Ramona Flowers. Exatamente, Ramona Flowers, a primeira e-girl da internet, que foi o crush de todo moleque nos auges dos seus 15 anos que leu isso aqui na época. Todo mundo que via essa garota ficava simplesmente apaixonadinho e já queria achar uma na vida real. Mas enfim, até que em uma festa aleatória da vida, depois dele sonhar várias vezes com essa garota, em uma festa ele simplesmente acha ela. E aqui, meus amigos, a gente descobre que o Scott é um Sigma, macho alfa, que chega na gatinha e conquista o coração dela de uma vez só, com o papo mais foda que ele conseguiu inventar. E não, ele é só um nerd que curte falar de Pac-Man.
Só isso. Nada mais. E ele gosta de Sonic. Sendo bem sincero, essa é uma das interações mais esquisitas e constrangedoras possíveis, que termina com ele perguntando: eu tô sonhando? Depois disso, o Scott diz que vai deixar ela em paz pra sempre. Eu não tanco isso até hoje, é muito ridículo. E depois ele vai dar uma de Stalker. Ele vai embora e vai dar uma de Stalker. Ele vai trocar uma ideia com a Julie, faz umas perguntas e descobre que a mina trabalha entregando umas mercadorias aí. Não são drogas. Mas a história segue normalmente. Se você considerar que ele vai fazer um pedido de uma mercadoria só pra ver uma mina, talvez não seja tão normal assim, mas a gente releva. Ah, e rapaziada, eu não sei se vocês lembram, tá? Mas este merda aqui, ele tá namorando, tá? Ele tá com uma mina de 17 anos. Ai, tadinha da Knives, ela é tão inocente. Olha a carinha dela, ela merece isso. Ela não merece isso. Isso só mostra o quão otário o Scott é. Ele só realmente vai terminar com a Knives depois que o Wallace, o cara que não tem nada a ver com o relacionamento dele, falar pra ele ir terminar com a garota. Enfim, já deu pra perceber meu ponto aqui. Nessa obra não existe exatamente personagens bonzinhos, e a partir daqui começa um desenvolvimento da relação do Scott com a Ramona. Depois desse encontro na porta da casa do Scott, depois dele ter pedido uma encomenda pra ele falar com ela, eles marcam de sair de alguma forma. O Scott fala que vai mostrar a cidade pra Ramona, afinal ela é nova na cidade, então é a desculpa perfeita pra sair com ela, né? E Scott Pilgrim, seu malandrinho canalha, você sabe como chamar alguém pra sair, né? Ele pensou em tudo desde o começo. Enfim, bem, eles dão aquela saída e tudo isso culmina em eles quase se comendo na casa da Ramona. Desde o começo eu sabia que isso ia terminar assim. Ninguém chega com esse papinho de não sei o que, vou te mostrar a cidade. Não, ele só queria comer ela, tá óbvio, mas eles se apaixonam, é isso. E só um parênteses, ele ainda não terminou com a Knives, tá? Enfim, as coisas continuam. O prota convida a E-Girl pra ir no show da banda deles, a atual corna e a de cabelo colorido se encontram e cabum. O nosso protagonista é apresentado à Liga dos Ex-Namorados Malignos da Ramona, que vão fazer de tudo pra arregaçar o Scott na porrada e ficarem com a grande Tinkerbell do cabelo rosa. Por incrível que pareça, esse imbecil aqui é um puta de um lutador absurdo. E ele regaça o primeiro ex-namorado, que é o Matthew Patel, na paulada. E daqui em diante, a gente tem mais 5 volumes em que ele derrota essa liga inteira. Tá, Sakamoto, tá tudo muito legal, mas até então parece só mais uma história padrão de lutinha e romance besta. Por que você tá fazendo review dessa coisa? Eu te explico, meu querido espectador. A partir daqui, Scott Pilgrim contra o Mundo realmente dá as caras e começa a nos mostrar o que realmente ele é. Bem, a partir daqui, começamos um arco de desenvolvimento pessoal do Scott. Desde sempre, o Scott sempre foi um cuzão, e conforme os eventos vão acontecendo, a gente começa a perceber que ele só sabe magoar todo mundo. Ele traiu uma garota de 17 anos, taca o foda-se pro sonho do amigo dele de banda, de levar a banda a sério, ele simplesmente dorme nos ensaios e não faz mais nada, simplesmente não conta pra primeira namorada dele por falta de coragem que ele ia se mudar pra outra cidade. Enfim, o Scott passou a vida inteira dele fugindo das responsabilidades e machucando todo mundo que tava ao seu redor, enquanto ele buscava só o melhor pra si mesmo, pra ele não se machucar, esperando que magicamente todos os seus problemas sejam consertados, como em um passe de mágica. E daí começa o que eu gosto de chamar de o declínio. E assim a gente começa todo esse arco do Scott descendo o cacete nos ex da Ramona, sendo eles um esquisitão, que é o Matthew Patel, eu já falei dele, um astro bizarro de Hollywood, um vegano. Eu não consigo tancar isso, o cara literalmente tem poder porque é vegano. Não sei mais nada, ele é vegano. E depois disso a gente tem gêmeos. Tá, enfim, dá pra ver que ela também não é muito legal, né? Enfim,
Conforme as coisas vão indo, tudo parece correr bem. O Scott e a Ramona realmente se apaixonam, eles começam a ficar juntos, eles começam a dividir um apartamento, e esse vagabundo arranja um emprego. Pela primeira vez, dá pra dizer que ele tá tentando fazer alguma coisa, por causa do amor verdadeiro. Até que o que eu disse começa a acontecer, o declínio. Ambos eram mentalmente instáveis e trouxeram todas as suas mágoas pra dentro do relacionamento. Sendo o Scott um babaca que fez um monte de merda sempre pensando em si mesmo, ou a Ramona com toda essa treta pulando de relacionamento em relacionamento sua vida toda pra tentar tapar uns buracos emocionais no coração dela. Mas tudo vai pro caralho quando a Ramona descobre tudo que o Scott fez no relacionamento deles, principalmente a parte da traição. O Scott se mostra ser um cara muito burro nessa hora, porque ele sequer consegue entender as próprias merdas que ele fez e nem consegue reconhecer a traição como um problema em potencial. O Scott cai no fundo de um poço depois de terminar com a Ramona. Ele entra em um vazio existencial e pela primeira vez ele não tem mais ninguém pra ajudar ele. Não tem ninguém pra arrumar as merdas que ele mesmo fez. Então, ele foi um babaca com uma pessoa que confiou nele, a decepcionou e isso fez com que ele acordasse incrivelmente. E essa redenção me lembra muito Celeste. Assim como em Celeste, a representação da evolução do personagem vem da batalha com a versão maligna dele mesmo. O passado que ele tanto quis esquecer esse tempo todo, todas as pessoas que ele magoou, o cuzão que ele foi um dia, tudo isso não pode ser esquecido. Assim, Scott Pilgrim pela primeira vez decide lutar por algo que realmente importa. Ele levanta a cabeça e decide que vai preservar aquele amor a todo custo. Ele se levanta e decide de uma vez por todas que vai tentar mais uma vez lutar pela garota que ele ama. Scott Pilgrim é uma história de autoconhecimento e de superação dos seus próprios problemas. A gente acompanha a história de um cara comum, engraçadinho e muito simples que sempre foi preguiçoso. E mesmo ele sendo detestável, é muito gratificante ver ele se levantando no fim, porque é uma coisa humana. Scott Pilgrim, a HQ, trabalha as relações sociais e o quanto os humanos são imperfeitos. E que a gente sempre vai errar. Claro que a gente tem coisas meio absurdas, mas além de uma HQ de porrada maneira e com muita referência à cultura geek, Scott Pilgrim é uma série humana. Ela te envolve do início ao fim com muitas lutas bem desenhadas e quadros muito bem aproveitados. Falando da parte técnica, Scott Pilgrim aproveita muito bem o que o formato HQ proporciona. É muito genial a forma como o autor consegue usar muito bem desses elementos de uma HQ. Mas enfim, a HQ é muito boa. Mas enquanto eu lia ela, eu senti uma falta de um melhor desenvolvimento da Ramona. Ela tem sim o seu palco nos últimos capítulos, se aprofundando um pouco mais nela, mas a gente não tem um real arco focado nela, sabe? Não é como o Scott, que passou por tudo isso, que acordou, levantou do seu vazio existencial e foi de uma vez por todas brigar pela Ramona e de fato querer lutar pelo amor. Mas aí a gente tem uma jogada sensacional desse autor para trabalhar a Ramona de uma vez por todas. E é aí que essa série maravilhosa entra em jogo. É aqui que entra Scott Pilgrim Takes Off. Tudo começa normal, assim como na HQ. O Scott ainda é um cuzão, ele continua saindo com uma colegial, ele ainda é muito preguiçoso e burro, mas aí vem o grande plot. Durante a luta contra o Matthew Patel, o esquisitão da primeira vez, uma coisa muda. E Scott Pilgrim morre? Exatamente, ele morre. E aqui a narrativa muda completamente de lado e começa a focar quase que inteiramente na Ramona e em ela mesmo se resolver consigo mesma e tentar descobrir o que aconteceu com o tapado do Scott. Porque é óbvio que ele não morreu, né, gente? Vocês realmente acham que Hollywood, que a rapaziada da Netflix vai matar ele? Não é Hollywood, né? Mas você acha que vai matar? Não vai.
E cara, como é interessante entender mais as experiências da Ramona. Apesar de os ex serem explorados na obra original, a gente não tem exatamente uma exposição deles como personagem. E a forma como eles foram desenvolvidos em toda a série é muito legal, é muito bem feita. Além de que a gente tem sequências de animação muito boas e o estilo gráfico também ajuda muito nisso. No caso, o estilo da animação. Resumindo, meus confrades, a animação disso aqui é impecável. A gente lida diretamente com os problemas da Ramona e entende de uma vez que ela é uma garota que sempre viveu a vida fugindo de relacionamentos por medo de errar, sempre se desviando das coisas que potencialmente a machucariam, mesmo que isso custe a qualquer coisa a tristeza de uma outra pessoa. Aqui, mais uma vez, o ego é colocado em evidência e a parte humana aparece mais uma vez. A gente acompanha não a Ramona Flowers, a garota principal, o par romântico do protagonista. Aqui a gente acompanha a Ramona Flowers como um ser humano. A gente vê os seus erros, ela tentando se reconciliar com o próprio passado. A gente vê tudo isso. E no fim, ela consegue se reconciliar com tudo isso. Depois de resolver consigo mesma umas tretas bem cabulosas envolvendo viagem do tempo e um Scott velho querendo acabar com todo o relacionamento dos dois do presente, mesmo passando por toda essa barra, eles conseguem criar um relacionamento de verdade. E as faíscas não foram em vão, meus amigos. As faíscas realmente aconteceram. Scott Pilgrim não é simplesmente uma história de lutinha, é uma história que envolve fatores humanos, é uma história que envolve um relacionamento entre um cara imperfeito e uma garota imperfeita, que à primeira vista são duas pessoas muito problemáticas, mas que ao desenvolver da obra, ao desenvolver da história, a gente tem uma redenção, a gente tem eles aprendendo a lidar com os próprios erros e de verdade achando o amor que eles merecem. E isso que é muito interessante em Scott Pilgrim. Além de que é lindo, né? A animação, tanto quanto o traço da HQ e a animação da série. É tudo lindo. Mas é só isso? Acabou? Ah, mas Sakamoto, você já deu sua opinião sobre tudo. O que tá faltando? E eu te digo o que tá faltando. O que tá faltando é essa coisa aqui. Tá, agora eu vou simplesmente dizer que esse filme, ele me incomoda de algumas formas, porque ao mesmo tempo que ele é bom, ele é esquisito. Eu entendo que eles tentaram copiar fielmente alguns aspectos da HQ pra trazer um toque mais único pro filme, mas eu não sei se conseguiu encaixar de uma forma legal pro cinema. Esse filme me causou uma estranheza muito grande. O elenco é realmente muito legal, tem até o Capitão América aqui, tá ligado? Mas o filme, ele é meio que na correria, sabe? Tipo, como se tivesse sido rushado durante a adaptação. Mas eu entendo, Scott Pilgrim tem bastante coisa na HQ, é complicado fazer tudo isso caber e olha que o filme tem quase 2 horas de duração. Mas, sendo bem sincero, o filme não é ruim. Pra mim, ele é um 7 de 10. Principalmente porque ele tem esses design pastelão de personagem que eu acho muito engraçado por algum motivo. Cara, olha o jeito que esses caras se vestem. É meio ridículo, parece um cosplay, sabe? Mas, de uma forma geral, toda a estética do filme me agrada. O único ponto que realmente me deixa desconfortável é tentar trazer muito desse aspecto 100% fiel à HQ, só deixando claro, isso que eu tô falando é o que eu acho. Você pode achar o que você quiser, e se você quiser falar sobre isso nos comentários e começar uma discussão saudável, sem xingar ninguém, fica à vontade, o espaço é todo seu. Mas isso é Scott Pilgrim no geral, uma história sobre pessoas serem imperfeitas e como a gente tem que superar nossas imperfeições e sempre tentar lutar por aquilo que a gente ama e quer proteger. Ah, e fica a dica, não traiam a namorada de vocês com uma garota de 17 anos do colegial.